Aquele que conhece a sua história conhece o seu destino. Você sabe sobre a sua própria história antes de você nascer como um ser humano? Você sabe a história deste universo ser criado? Agora eu vou contar para você de uma maneira mais rápida para você se conscientizar da onde você veio e para onde você vai. Sabendo de tudo isso, você sabe como manifestar o maior milagre no aqui e agora, porque a sua história, ela faz você voltar lá para trás da criação deste universo, para você entender que você era Deus e sempre será Deus e você é Deus o tempo todo. Nunca duvide dessas palavras. Então vamos voltar lá atrás. Você sabia que você estava existindo durante a criação deste universo? Mesmo que você tenha nascido num corpo humano agora, sem saber de nada disso, se você souber sobre tudo isso, você se tornará um ser que tem o poder do próprio destino. Você pode tornar todas as coisas favoráveis para a sua vida. Então vamos voltar lá atrás. Imagine antes deste universo ser criado. As pessoas dizem que foi através do Big Bang uma luz nasceu e tudo foi se proliferando e se tornando uma coisa junto com a outra e foi se formando os planetas e tal, né? Mas vamos olhar para uma forma interior, como isso estava acontecendo com você mesmo lá na criação do universo, porque você estava presente. Nós todos estávamos presentes e estávamos conscientes sobre tudo o que iria acontecer, até mesmo o que está acontecendo agora, nós já sabíamos. Você entende que nós já sabíamos sobre tudo o que iria acontecer lá de trás e nós mesmo assim decidimos continuar e estamos aqui agora. Se você entender como tudo aconteceu lá atrás, você entenderá tudo o que está acontecendo agora e você terá o poder para mudar o seu destino. Então vamos voltar lá atrás. Você precisa acreditar que você estava lá consciente. Vamos contar a sua história sendo Deus, porque você nunca deixou de ser o próprio Criador. Então voltamos lá atrás. Antes deste universo ser criado, já existiam outros universos. E todos os universos repetem a mesma forma de acontecer. Tudo acontece antes, lá no pensamento, como uma ideia para você decidir o que você quer. Imagina que antes de tudo ser criado, você não tinha nenhum corpo como você está tendo agora. Nem mesmo a natureza tinha um corpo como ela está tendo agora. Então, antes de nós termos um corpo, nós estávamos sem corpo nenhum. Imagina que nós somos e nós éramos da mesma forma antes. No nosso interior, nós éramos o próprio Deus e nós somos agora também o próprio Deus. No instante do presente da criação do universo que se repete até agora, ao mesmo instante você pode sentir e se lembrar deste momento, porque está gravado, está gravada toda a história dentro de cada um. Então basta você refletir sobre isso que você irá lembrar sobre o começo. Imagine antes de haver qualquer coisa, não havia nada. Imagina que só existia você, só tinha você. E aí não existia mais ninguém, porque você estava sendo Deus e só existe Deus. E só existindo Deus para a gente entender, para nós entendermos a lógica da criação, você tem que se colocar no lugar de Deus. Imagine só existe você. E aí você não tem nenhum corpo e não tem nada. E você não decidiu criar nada ainda e você está na eternidade parado, sem nem mesmo ser nada. Você não é nenhum ser que tem um braço, nenhuma perna, nenhuma cabeça, nem nada. Você está simplesmente ainda antes de criar tudo. E aí, de repente, você decide que você quer ser um monte de coisas. E aí, para você ser um monte de coisas, você tem que fazer um passo de cada vez. E aí você começa a imaginar e a pensar, porque tudo vem de dentro de você. Tudo você pensa, porque você já não tem um corpo, você cria com a sua intenção. E imagina, no momento que você cria,
Não existia nem o tempo ainda. Você criou o tempo a partir do momento que você passou a realizar o seu desejo de ser alguma coisa. Quando você decidiu ser, você viu que você estava só, que você precisava da sua própria ajuda para ajudar você. E ao mesmo tempo você voltou para dentro de você, como se você estivesse voltando no passado. E aí você decidiu ser mais um. E aí você entrou na mesma realidade que você estava criando. Observe que agora existe dois de você. Um que era o primeiro, que decidiu começar a criar tudo. Começar a ser todas as coisas. Porque tudo o que existe é você mesmo. Então, o ser decidiu ser uma coisa a mais. E para ser uma coisa a mais, você mesmo mergulhou nesta coisa a mais e passou a ter dois de você. A partir do momento que existiu dois de você, você passou a interagir com você mesmo e decidir as melhores formas para criar tudo aquilo que já estava dentro de você, que você decidiu. Antes de criar tudo, você decidiu como tudo seria. Até o infinito da eternidade iria se repetir, você sendo Deus. Só que aí você passou a multiplicar você. Você passou a se multiplicar. E aí, quando começou a ter mais do que um, quando teve dois, era você ajudando você. E aí essa ajuda fez multiplicar os esforços, multiplicar todos os esforços para ser realizado tudo aquilo que você já havia decidido dentro de você, porque você realmente queria se satisfazer sendo Deus e passou a começar a ser coisas que não eram aquilo que estava sem ser nada. Imagina que antes de qualquer coisa acontecer, existia o nada, era você mesmo que estava ali no nada. E aí, você imagina que ao mesmo tempo você ficou no nada sendo Deus, guiando todas as expressões que o próprio Deus, que você mesmo era, estava começando a criar todo o universo. E a partir desta multiplicação de nós mesmos, nós começamos a fazer toda essa obra acontecer. Saiba que você esteve lá e estava lá no começo da criação deste universo, em que o começo da criação deste universo era e é mais um universo dentre outros muitos que estão acontecendo ao mesmo tempo, em que existem outros seres e outra repetição dentro da eternidade, e tudo está se repetindo novamente. E quando você se lembra e sabe e entende sobre como tudo funciona no começo, você descobrirá que tudo continua funcionando do mesmo jeito e eternamente continuará funcionando. Só funciona diferente para aqueles que não sabem disso, para aqueles que imaginam que a vida é outras coisas. Mas quando você percebe, quando você expande e evolui, você descobre e vê que tudo é você mesmo. É uma repetição de nós mesmos que estamos nos ajudando a criar tudo aquilo que nós mesmos desejando. Nós mesmos desejamos, e nós somos o criador da realidade que decidiu se satisfazer criando tudo. Porém, tem muitas dificuldades que nós estamos tendo no nosso dia a dia aqui no planeta Terra, mas é porque nós decidimos entrar assim num corpo e estar num corpo submetido a várias coisas, submetido aos sentidos do nosso corpo, que só vê e sente as coisas materiais, as coisas desse mundo terreno. Mas saiba que o próprio Deus, aquilo que está sendo tudo isso, que é você, está aí dentro de você. E tem todas as habilidades e nunca deixou de ter todas as habilidades. Então é só você se desenvolver naquilo que você já é para você despertar todas as virtudes de Deus. Então se lembre, Deus é este mesmo ser que era tudo e é tudo ao mesmo tempo, desde lá da criação, e nada é novo e nunca será novo. E todos aqueles que vão se lembrando vão se colocando neste lugar de Deus, se colocando neste lugar de que tudo é normal. Tudo é Deus e tudo é normal. E vamos lá então entender lá no início da criação, quando você passou a ter mais um de você e passou a ajudar você
a se manifestar como todas as coisas. Você não começou tendo um corpo, você começou a criar pequenas coisas, fazer pequenas coisas para você se sentir perfeito, porque você sabia que isso era tudo um plano que estava dentro de você para se realizar. Então, cada passo e cada coisa que foi sendo criada, você mesmo já sabia dentro de você. Você nunca deixou de saber sobre tudo como vem sendo. Sabendo de todas essas coisas, sabendo sobre o início, sabendo sobre como tudo aconteceu lá atrás, você também passa a entender e saber que existem muitos seres e cidadãos nesse universo. E este planeta está sendo algo que é uma repetição, aonde as pessoas nascem sem saber a sua natureza, nascem sem saber que são o próprio Deus e passam a se desenvolver baseados no que eles acreditam. A humanidade desenvolve-se baseada no que acreditam sobre si mesmos. E imagina que os cidadãos do universo estão para todos os lugares. E imagina que todos os lugares do universo está cheio de cidadãos do universo. E existem muitos exércitos de luz que mantêm a ordem do universo. Então imagina que para a humanidade isso pode ser uma novidade, mas isto é normal para o universo todo há muito tempo já. Então, reflita sobre o seguinte: os seres angelicais estão ao nosso redor e eles não atrapalham, porque o maior experimento é Deus esquecer de quem Ele é. É você mesmo se esquecer de quem você é e passar a se lembrar novamente de tudo isso que eu estou falando e a se transformar num ser iluminado. Iluminado pela verdade, pelo pensamento verdadeiro e pelo entendimento sobre a própria natureza. E assim os milagres vão acontecendo. Então, saiba que as coisas que acontecem neste planeta são permitidas somente porque este experimento é Deus se lembrando dele mesmo, sem vir alguém contar, sem vir alguém dizer, mas eles estão no invisível dizendo. Todos aqueles que passam a ouvir vão saber dessa história como é normal. E você percebe que existem várias religiões no mundo e todas essas religiões estão tentando descobrir esta verdade. Só que eu venho dizer que esta verdade já está gravada em cada um e cada um deve se permitir ser o próprio Criador lá no começo do universo para se conhecer realmente a natureza de Deus que existe dentro de cada um. Fazer isso transbordar, fazer você ser o próprio Criador do universo todo, em que desde lá de trás você esteve consciente e nunca perdeu a consciência sobre quem você é. Você simplesmente se esqueceu quando você decidiu ser um ser humano. Quando você decidiu ser qualquer outra coisa que se esquece de si mesmo, você passa pela mesma experiência de se relembrar de novo. Só que isso é totalmente normal no universo e existem infinitos seres que nunca se esqueceram de quem eles são e têm o poder do Criador nas próprias mãos. E mesmo assim eles não ajudam diretamente este planeta, porque este planeta é permitido com que se vivencie essas experiências que se separa a si mesmo de Deus, se separa a si mesmo do Criador da realidade. Então eu venho para te ensinar e mostrar que lá atrás você estava junto com Deus, sendo o próprio Deus, e você continuou sendo o próprio Deus, e agora você vive numa carne, num corpo humano, sendo o próprio Deus. Basta você acreditar e saber que isto é verdade, e isso se tornará a sua maior glória, a sua maior vitória. Porque a partir de ser Deus, você compreende que tudo é feito para satisfazer a Deus. E você percebendo que você mesmo é Deus, tudo é feito para te satisfazer. Essa é a maior realidade. Tudo é feito para te ajudar. Inclusive os anjos e os exércitos celestiais, os guerreiros que vivem em tudo quanto é lugar do universo estão te ajudando, te mandando
a bênção, te mandando os conhecimentos sagrados para você ser feliz, te mandando todo o seu caminho celestial. Então entenda, reflita que toda a ajuda você está tendo, mesmo que as pessoas imaginem uma outra história sobre o mundo, imaginem uma outra história sobre a realidade, sobre a física, sobre a medicina e sobre todas as coisas. Nós estamos aqui simplesmente para satisfazer o nosso ser. O momento que nós vivemos num corpo, nós vivemos num corpo e depois saímos desse corpo e vamos para uma outra experiência. Pois você não precisa ter uma forma específica para continuar existindo, você esteve sendo o próprio ser que não tem forma desde o começo da criação, e este momento do começo da criação se repete até agora e continua se repetindo. Reconheça e sintonize com a verdade, sintonize com o reino da glória, o reino aonde você está ao mesmo tempo que está aqui nesta carne. Ao mesmo tempo, o reino da glória irradia dentro de você, pois tudo nasce de Deus e tudo está em Deus e não há nada que esteja separado de Deus. Então, todas as realidades você pode chegar lá no instante do agora e manifestar toda a glória de todas as dimensões no seu próprio corpo, na sua própria mente, fazendo você ser um ser totalmente realizado, e as coisas que você vive no seu dia a dia pode se tornar coisas maravilhosas, coisas que estão além de movimentos repetitivos, além de palavras vazias, mas coisas preenchidas pela verdade, preenchidas pelo seu reconhecimento dentro dessa vida, preenchidas por aquilo que faz transbordar o seu coração e transformar a sua vida, fazendo você ter o controle do seu próprio destino, sabendo o seu próprio destino, compreendendo o seu próprio destino, que é aquele que você já veio, é aquele que você já vai, é aquele que você está sempre. Porque Deus, Ele está sempre dando tudo para todos, tudo o que Ele é está sendo entregue para todos. Basta você olhar para dentro de você e você irá encontrar toda a realidade do infinito Criador. Aqui é Ricardo Rayano, o mestre iluminado, o ser que está aqui na Terra, um cidadão do reino da glória.